Você sabia que o exército brasileiro já enfrentou um grupo de sertanejos pobres e demorou várias expedições para vencê-los? Esse conflito ficou conhecido como a Guerra dos Canudos e aconteceu lá no final do século XIX, lá no interior da Bahia. Nesse vídeo, vamos entender o que foi Canudos, quem foi Antônio Conselheiro e por que esse conflito aconteceu e quais foram suas consequências no Brasil. A Guerra de Canudos aconteceu entre 1896 e 1897, poucos anos depois da proclamação da República no Brasil, que foi lá em 1889. Nesse período, o país passava por grandes mudanças políticas, mas a população pobre, principalmente a do sertão nordestino, continuava vivendo em condições extremamente precárias, com seca, a fome e o abandono por parte do governo. Foi nesse cenário que surgiram líderes religiosos populares, como Antônio Conselheiro, que criticavam a República e ofereceram esperança espiritual e social para os pobres. Antônio Conselheiro era um líder religioso que percorria o sertão pregando valores cristãos, criticando injustiças sociais e atraindo seguidores. Ele fundou o Arraial de Canudos, também chamado de Belo Monte, onde milhares de pessoas passaram a viver em comunidade. Em Canudos, não havia cobrança de impostos tradicionais, havia uma organização coletiva e forte em religiosidade, o que incomodou tanto a igreja oficial quanto o governo republicano. O governo passou a enxergar Canudos como uma ameaça. Havia um medo de que o movimento fosse monarquista ou de até uma rebelião contra a República. Entre 1896 e 1897, o governo enviou 4 expedições militares contra Canudos. As 3 primeiras foram derrotadas pelos sertanejos, porque eles conheciam bem os próprios territórios e resistiram com estratégias de guerrilha. A 4ª expedição, porém, muito maior e mais equipada, conseguiu destruir completamente o arraial. O conflito terminou com um massacre. Milhares de pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças. A Guerra de Canudos revelou a profunda desigualdade social do Brasil e a violência do Estado contra sua própria população. O episódio foi retratado na obra Os Sertões, que foi escrita por Euclides da Cunha, que acompanhou o conflito como jornalista. Ele mostrou que o conflito não era apenas militar, mas também era social, político e cultural. Um choque entre o Brasil oficial e o Brasil real do sertão. A Guerra de Canudos não foi apenas um conflito armado, mas uma reflexão de desigualdades históricas do Brasil. Estudar Canudos é entender como o Estado lidou com as populações marginalizadas e como a falta de políticas públicas pode gerar conflitos sociais. Mesmo mais de um século depois, esse episódio ainda levanta debates importantes sobre a justiça social e exclusão e sobre o papel do nosso Estado. A Guerra dos Canudos nos ensina que o preconceito e a falta de compreensão podem gerar grandes tragédias. O governo da época, ainda imerso no processo de consolidação da República, não se deu ao trabalho de entender o povo de Canudos, liderados por Antônio Conselheiro. Em vez de buscar compreender as motivações daquele grupo, o governo tratou como uma ameaça perigosa à estabilidade nacional. Esse tratamento, baseado no preconceito, resultou na mobilização das Forças Armadas e na destruição de uma comunidade que, apesar das suas dificuldades, era apenas um símbolo de existência e solidariedade. O conflito também revela a profunda desigualdade social do Brasil naquela época. A maior parte das pessoas, especialmente no sertão nordestino, vivia em condições de extrema pobreza. Canudos surgiu apenas como uma espécie de refúgio,
uma comunidade que, baseada na solidariedade, na religiosidade e na busca por uma vida mais justa. Ao ignorar essas realidades, o Estado perdeu uma oportunidade de diálogo, de inclusão e de resolver tensões sociais de forma pacífica.